Beleza. O que Acabou. É esse que vai ser o vídeo. Acabou. Por que que a gente tem aí esse atrito quase acontecendo já com consequências aí reais, né? Perdas de vidas, enfrentamento militar entre Rússia e Ucrânia? Bom, eu vou começar, depois passo aqui para o meu colega. Temos É o mesmo cara! um número elevado de tropas russas, acima de 100 mil na fronteira com a Ucrânia atualmente. Sabe qual é o tamanho do exército brasileiro? Olha, depende. O exército brasileiro é significativamente menor do que o exército russo. Eu ia falar só que a gente tem 200 mil pessoas mais ou menos no exército brasileiro. Então metade do exército brasileiro Sim. está na fronteira com a Ucrânia. Mas mesmo no caso russo, houve um deslocamento importante de tropas até da Sibéria para Pô, a 200 fronteira com a mil? Ucrânia. Além disso, há tropas na Bielorrússia, no norte da Ucrânia, no que muitos interpretam como uma ameaça para uma segunda invasão depois de 2014. Já houve uma invasão e anexação, na verdade, da Crimeia, que é uma província da Ucrânia. Está havendo uma forte resposta por parte da OTAN, que busca dissuadir a uma atuação militar russa. Isso está gerando uma tensão geopolítica ampla. Como vamos falar daqui a pouco, isso pode ter um impacto, inclusive, na economia global, impactar Olha muito a aí. economia brasileira também. E o que está em jogo realmente é a pergunta de por onde passa a fronteira da esfera de influência russa, se a Ucrânia pertence de alguma forma a essa esfera de influência. Parece que a Rússia está buscando recuperar Qual vai ser o impacto econômico disso aí, mané? Eu fico curioso. Tipo assim, um pouco esse espaço na prática. perdido ao longo, depois do final da Guerra Fria, mas também um país profundamente dividido, a Ucrânia, que possui também laços com a Europa, que nesse momento é o Gás e símbolo gasolina? dessas tensões crescentes da Rússia de um lado e da OTAN do outro. Ou seja, a Rússia está querendo ter uma guerra ali com a Ucrânia e parece que o negócio vai ser feio se estourar. Certamente. A narrativa russa é que aquilo é uma resposta a uma suposta agressão ou uma ameaça por parte da OTAN. Existe uma narrativa importante por parte da Rússia de que os Estados Unidos prometeram, depois do final da Guerra Fria, de que não aumentariam, ou não convidariam outros países da Europa Leste a fazer parte da OTAN. Essa história não é bem assim, é um pouco mais difícil. Pô, esses assuntos são meio Isso foi bizarros. no contexto de um debate sobre onde tropas americanas ficariam na Europa Oriental, na Alemanha Oriental. Esse debate, na verdade, não era sobre a Europa Leste, mas existe essa narrativa. É preciso respeitar o fato da Rússia ter passado por um trauma, um colapso, né? O Putin, durante o fim da Guerra Fria, no momento em que o muro de Berlim caiu, e o Ocidente estava, enfim, celebrando aquele momento, o Putin foi espião em Dresden, uma cidade na Alemanha Oriental. E para ele isso foi realmente um trauma que marcou muito a vida dele. Ele depois voltou para a Rússia e iniciou sua carreira política. Mas para ele, claramente, é preciso reverter essa transição da Rússia de uma potência global para um país profundamente fragilizado, sem capacidade de se projetar. E o que a gente está vendo agora, no fundo, é uma tentativa de resgatar esse espaço perdido. Na sua opinião, Nani? Acho que o Oliver fez um belo resumo aí do que está acontecendo hoje. Eu quero tratar ou trazer um pouco do dilema do posicionamento, das interpretações, das percepções e narrativas. Então, do lado russo, o Putin está dizendo o seguinte: estão tirando o meu espaço de influência e eu me sinto ameaçado. E a ameaça não é só por uma percepção política do Putin, mas... A real é que, tipo assim, se a Ucrânia for anexada pela OTAN, anexada não, né? Mas fizer parte da OTAN, a Rússia tá rodeada, né? E o maluco vai se sentir encurralado. E aí, porra, o ego bate forte nele, ele vai ficar puto e vai querer invadir os caras. É uma ameaça real, geográfica. E aí a gente tem que olhar um pouco para trás na história do que é o território russo e a geografia, como que nasceu o Estado russo, como que nasceu esse povo e de onde eles estavam localizados. Eles estão localizados num lugar plano, uma grandíssima planície, né? Ó, mas calma aí que tem o professor do chat aqui, ó. Na
prática, isso influencia diretamente todos os países. Com a redução da distribuição de gás natural, o preço dele do petróleo aumentou muito no mundo todo, o que é prejudicial, além de tudo, para os grandes líderes, pois a grande maioria dos países já sofrem com uma inflação e isso só prejudica a inflação global. Logo, aumentando a pressão política devido à redução do poder de compra da população. Indiretamente pode ser positivo e negativo, como vai acontecer um embargo. Não entendi o resto. Mas tá aí. Vou fingir que eu entendi tudo. São os steppes da Eurásia, que é uma área muito fácil de você trafegar, transitar. E isso cria uma vulnerabilidade. Valeu. Você não tem barreira natural, então valeu. chega até você e te ataca. E os russos sofriam com a sua existência nesse nascimento original desse lugar ali, onde está Moscou, que era o Principado de Moscov, primeiro com uma rota de invasão que vinha da Ásia Central, que era dos mongóis. E a segunda rota vinha do norte da planície europeia, que é uma região que começa na França, passa por Holanda, Alemanha, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia e chega dentro da Rússia. E os russos foram atacados historicamente ali pelos franceses. Cara, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta legal aqui agora. Será que esses caras aqui da geopolítica, esses caras muito intelectuais, eles são legais num bar tomando uma cerveja? Tem uma resenha boa? Pô, um churrasco com um maluco desse. Tu acha que um cara é resenha? Vai desenvolver legal um assunto? Uma pergunta honesta, eu não sei. Pelos alemães, pelos suecos, pelos turcos, não exatamente por ali, mas também por baixo. Então, eles se sentem ameaçados. E ok, isso, a ameaça é real. Mas o outro lado da história é que, para eles lidarem com esse problema geográfico e geopolítico, ele simplesmente criou uma dominação e um império, seja o Império Russo, ou seja a União Soviética, aonde eu vou avançando territórios, conquistando povos e dominando esses povos. E nesse processo de dominação, ele tenta alterar as identidades nacionais. Ele tenta acabar com a independência, com a liberdade, com a autonomia de todas essas pessoas. Tanto que o problema da Rússia, geopolítico, eu no lugar onde eu tô, eu sou vulnerável. Para eu deixar de ser vulnerável, eu preciso crescer. Quando eu cresço, eu abocanhei um monte de gente que não era parte... Mas a Rússia é grandona, né, cara? Do meu povo, dentro da minha nação. E aí eu preciso gerenciar todas essas pessoas. E aí eu preciso de uma autoridade central forte, repressora e dominadora, que é o que aconteceu historicamente com a Rússia. E aí, óbvio que esses povos conquistados querem se tornar autônomos e começam a lutar pela sua independência. E é isso que acontece. E aí ele começa a se fragmentar. Só que quando ele começa a ficar pequeno de novo... Ele parte para a expansão. Porque ele fica se sentindo vulnerável. Porque as rotas de acesso até ele estão muito fáceis. E tudo que ele não quer, como o Oliver colocou, é que a Ucrânia vire uma base do seu rival ou do seu inimigo. Como uma base? Colocar tropas do Ocidente ou da OTAN, que é uma aliança militar, na Ucrânia. Se você colocar tropas dentro da Ucrânia, você colocou tropas, sei lá, dentro quase que da Rússia. Não dá tempo para reagir. Então, ele não vai negociar e ele não vai aceitar perder. Silvinho, ele explicou legal agora. Chave para ele. Agora, qual que é a narrativa do outro lado, do Ocidente e da OTAN? É simplesmente assim... Bom, nós estamos cercando o Putin porque nós estamos trazendo todo mundo para o nosso lado? De certa maneira, sim. Mas se você não fizer isso, o que acontece? Ele expande e ele cerca. Ele nos cerca, como ele fez. Quando? Na União Soviética. E aí o Ocidente tem um problema, porque o projeto de cercar do Ocidente não é igual ao dele. O dele é um projeto de ocupação, dominação, ditatorial, imperialista. E o do Ocidente olha, você tem que ser uma democracia, se juntem ao nosso projeto europeu democrático, temos uma aliança democrática. Eu estou querendo trazer aqui a clareza desse choque de visões. Eu não estou negando que o Putin se sente ameaçado e que não é legítima a sensação de ameaça. Mas não fazer nada e permitir que ele avance é um problema ainda maior. Bem explicado. Bem explicado. Quem não entendeu, não entendeu. E quem entendeu, não entende mais. E quem não entendeu, vai entender alguma hora que não vai entender.